Começa mais um 16mm e hoje é dia de falarmos sobre a sequência do filme do maior monstro da história do cinema. Sim, estou falando de Godzilla 2, o Rei dos Monstros. E bem, será que o filme fez jus à sequência de 2014? Vou falar melhor disso agora. Lembrando que o 16mm não produz conteúdo só aqui no YouTube. Além das nossas redes sociais, a gente também tem o podcast, onde semanalmente a gente discute as principais notícias de cinema e uma vez por mês a gente faz um episódio extra. Então se inscreve nos principais agregadores de podcast para você receber notificações quando sair um episódio novo. Como dito, o Godzilla 2 é a sequência direta do filme de 2014, dirigido pelo Gareth Edwards, que muita gente criticou por aparecer menos Godzilla. E aqui nessa sequência o Michael Dougherty, ele arruma isso, porque ele coloca muito mais Godzilla. E não só Godzilla, como outros 3 grandes monstros clássicos da mitologia do personagem. Então ele faz esse embate entre os 3. Mas apesar de ter esses grandes monstros com CGI incrível e o embate entre eles ser uma coisa fantástica, o filme acaba sofrendo as mesmas coisas que o filme de 2014 sofre, que é a questão do núcleo dos humanos, né? Aí nesse ponto eu vou entrar mais no roteiro e falar da trama em si, que é muito simples. Ela gira em torno da personagem da Vera Farmiga, que cria uma ferramenta tecnológica que consegue meio que conversar com os monstros. Na verdade, ele emite uma onda sonora que faz com que seja uma espécie de comunicação ou uma saudação para as criaturas entenderem que nós, humanos, não somos uma ameaça, né? E os cientistas explicam que não é só o Godzilla que existe. Para quem assistiu o filme do Kong sabe que na cena pós-crédito aparece diversos outros monstros. Então a trama se desenvolve por causa desse artefato, que no caso é um grupo mau quer usar para acordar os outros monstros, enquanto o outro grupo quer impedir esse grupo do mal, porque na verdade eles acham certo exterminar as criaturas e a gente viver em paz, porque eles não acreditam na coexistência entre monstros e humanos. E aí a gente entra num tema que já foi tratado em diversos outros filmes com criaturas fantásticas. O próprio Como Treinar o Seu Dragão, que também traz esse tema de um personagem, no caso do 2, que quer controlar os dragões em favor dele. Então a gente tem essa evolução narrativa, né, de ter esses novos monstros e esse embate. Só que, como eu disse, existe um certo conflito entre o equilíbrio entre os seres humanos e as criaturas, principalmente em tempo de tela, porque apesar desse filme e do Michael trazer muito mais tempo para as criaturas, o protagonismo ainda está na mão dos seres humanos, que eu acho que é o principal defeito dessa sequência, porque a gente envolve o roteiro em si, né? A trama se desenvolve de forma muito natural, mas os diálogos em si, as conversas, elas são muito fracas, além de momentos muito clichês e muito bregas, assim, umas falas muito mal encaixadas. O roteiro é diversas vezes muito expositivo, mas assim, expositivo de uma forma muito vergonhosa. E vergonhosa no ponto de não ser uma exposição natural. Como que eu posso explicar isso? No caso, um cientista explicar um termo para um soldado é válido e funciona das duas formas. Porque funciona de um personagem que entende de uma coisa explicar para um personagem que não entende essa coisa, e a gente acaba entendendo do mesmo jeito. Essa é uma crítica que acontece, por exemplo, no Interestelar, onde é um astronauta explicando para outro astronauta o que um astronauta já sabe. Então isso aqui no filme existe, só que tem a repetição da explicação, o que atrapalha muito a dinâmica da narrativa. Então tem um cientista explicando para o militar uma coisa, eles entendem, a gente entende, beleza. Passa 2 minutos, outro núcleo explica a mesma coisa que a gente acabou de entender. Além de momentos em que você tem uma quebra de ritmo, então você tá num momento tenso. Um exemplo disso é na própria apresentação do Godzilla nesse filme, que é uma construção fotográfica maravilhosa, onde ele é apresentado no escuro e as luzes dele, né,
das costas, que é devido à radiação, ficam piscando. Então você vê um ambiente todo preto e algumas luzes azuis piscando, incluindo o olho. Então assim, é uma introdução de personagem muito fantástica, linda e tensa. Só que aí você tem uma quebra desnecessária de diálogos que não levam absolutamente nada, além de serem muito fracos e comentários desnecessários, sabe? Então aparece ele e o personagem fala: nossa, tipo, sério que você precisa disso? E sobre o roteiro expositivo, tem muitas situações que elas são mostradas e um personagem reforça o que acabou de acontecer no texto para um personagem que também viu. Então não existe sentido em nenhum dos dois fatores. Não faz sentido pro público que está assistindo e não faz sentido entre os dois personagens. Além também de que o roteiro ele insiste em todo momento trazer os seres humanos. Então eu acho que isso é um problema que tanto o Godzilla de 2014, apesar daquele outro Godzilla ter uma proposta com esse segmento de fazer um drama mais humano, apesar de não funcionar, e também o filme do Kong, eles não tiveram a coragem de dar o protagonismo para as criaturas ao invés de para os humanos. É muito legal, o elenco muito famoso, aqui a gente tem a Millie Bobby Brown, o Kyle Chandler, o Ken Watanabe, porra, beleza. É um elenco bom, que atua de forma ok, mas assim, não precisa trazer esse pessoal porque o espectador quer ver o Godzilla e os outros monstros. Então acho que falta essa coragem de desenvolver um roteiro onde os seres humanos são participantes, obviamente porque a gente precisa de uma dinâmica até de fala mesmo, de desenvolvimento de narrativa, só que dar o protagonismo para essas criaturas. Então assim, nesse ponto é muito broxante, porque você tem os momentos de ápice que são visualmente lindos e porque você vê as criaturas gigantes, mas aí você tem que aguentar meia hora a mais de discussões humanitárias que não fazem jus ao ambiente e também entra em conflito com o que os próprios personagens pensam ou vivenciam. Então isso enfraquece muito a narrativa. E como eu citei o Ken Watanabe, tem uma situação com ele que aqui ela é muito cômica ao mesmo tempo que ela é muito triste. Porque no primeiro Godzilla ele tem, enfim, o momento de fala dele, onde ele usa a palavra original do Godzilla, que é Gojira, e era uma cena muito tensa, foi construída até ele falar isso. A atuação do Ken Watanabe também é absurda naquele filme. Só que aqui eles viram que funcionou tanto no filme de 2014 que o roteiro traz a cada, sei lá, 4 falas dele. Então, em todo momento ele fala Gojira, 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 que perde a força do termo e perde a força da própria criatura. Então parece algo comum, parece que é um pet de rua, sabe? Então eles não souberam aproveitar esses diálogos para conversar com as criaturas. E aí você entra numa temática que o próprio filme coloca, que é a questão da coexistência. Então aqui a coexistência do roteiro dos humanos com o roteiro das criaturas não funciona da mesma forma que no filme, no universo do filme, também não funciona. Não sei se isso foi proposital, eu duvido que tenha sido, mas assim, é uma análise a se fazer, mas que ainda é um defeito da narrativa. Então assim, apesar de todo esse elenco, de todas as criaturas lindas que apresentam, aliás, eles apresentam no texto que existem 17, mas só exploram no final, acho que 6, e não colocam o próprio King Kong. Então assim, é um universo compartilhado, só que não sabe se conversar. O King Kong ele é citado nesse filme, ele é mostrado, mas com cenas do filme dele. Então assim, eu não sei como vai ser essa construção para esse embate entre Godzilla e King Kong, que se não me engano estreia ano que vem. Quero ver como eles vão construir isso, porque com o final desse filme deixa uma abertura que eu não vou soltar aqui o que é, porque senão é spoiler, mas assim, deu um certo medo de como vai funcionar esse embate. E minha nota, infelizmente, o que eu fui muito empolgado a assistir, porque o meu lado criança é apaixonado por monstros gigantes, eu tava realmente muito ansioso para saber como ia ser esse embate entre eles, e por incrível que pareça, tem alguns momentos que eu gosto mais do filme de 2014 do que daqui, mas assim, esse aqui consegue ser superior em
em grande parte, mas ainda assim sofre muito por causa de um roteiro muito falho, então a minha nota vai ser 6,5 com muita tristeza. Eu queria que tivesse sido uma nota bem mais alta, porque é uma mitologia que eu amo, e agora eu tô querendo saber como vai funcionar esse filme do ano que vem, saber como eles vão construir, porque se for da mesma forma, vai ser muito triste. Então é isso, se você gostou do vídeo, aperta aqui embaixo no gostei, compartilha também com seus amigos que já assistiram o filme, ou que estão ansiosos para assistir, e comenta aqui embaixo o que você acha desse universo compartilhado de monstros que a Warner vem construindo com Godzilla e King Kong, e o que você espera para esse embate épico no ano que vem, ou quem sabe futuramente. Então é isso e corta!